Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar sobre cultura de manutenção. Legal? Eu preciso de como é que é o nome? De uma entrada, né? Bom, o meu amigo, o seu Maurício, ele já me falou que eu preciso de como é que é? Esqueci o nome. Que é um negocinho, uma musiquinha que toca, né? Nós tinha lá nós temos ainda, né? É uma trilha. A gente tem lá no canal do YouTube. Então, agora, a partir de hoje, todo podcast eu vou fazer esse barulho. Porque como eu não tenho a trilha gravada, eu vou fazer com a voz. Ah, mas aí eu não quero mais escutar, não quero escutar isso. Então tu desliga. Aí tu desliga. Não, desliga nada. Escuta, tem que escutar. Aí tu passa pra próxima. Tu corre assim o dedo ali, aí tu não escuta o que eu falei, e aí tu pode seguir escutando o podcast. Legal? Legal. Mas não pode deixar de escutar. Bom, vamos ao que viemos. Rotinas. Não, que rotina? Rotina foi o último. Cultura de manutenção. Vamos lá. Cultura de manutenção. Esse troço vai ser bem confuso. Então tu tem que estar atento, senão tu não vai entender, porque eu também não vou entender. E eu vou tentar entender quando eu acabar. Tá preparado? Então vamos lá então. Bom, existem empresas que não têm cultura de manutenção, né? Ah, mas o que é isso? Isso é que trata a manutenção como custo, e é um custo de fato, né? Mas não entende que a manutenção ela é inevitável. Inevitável não... Aí eu não estou falando de setor, de mecânico, de eletricista, né, de gerente, não. A manutenção de um ativo é inevitável. Manutenção vem do latim manter o que se tem. Manutenere. Acho que é isso. Então, é inevitável manter o que se tem. É inevitável. Então, tu tem que manter o que tu tem. Para manter o que tu tem, né? Às vezes tu vai precisar de profissionais, que tu não sabe fazer tudo. E às vezes tu não consegue fazer tudo. Então, quando tu tem uma fábrica muito grande, obviamente que para manter o que se tem, para manter o que tu tem, tu precisa ter muitas pessoas lá para manter isso, né? E é uma coisa aqui que é interessante pensar agora isso, porque às vezes a gente fica focando, não, manutenção é investimento, porque a produção, porque não sei o que lá, porque tem que produzir, porque se não tem manutenção quebra a máquina, não produz. Cara, tá. Estamos ligados nisso aí. Mas vamos abordar por outro ponto de vista. Manutenção é manter o que se tem. Então, mesmo que o equipamento não esteja produzindo, tu precisa manter o que tu tem, senão ele vai se degradar. Porque todas as coisas no mundo estão caminhando inexoravelmente para o fim, né? Se tu não manter o que tu tem, vai se degradar automaticamente, produzindo ou não. Então por isso que a gente fala muito da hibernação de equipamentos, né? A gente fala muito, não, nunca falei isso aqui. Mas hibernar equipamentos é manter o que se tem quando não se está usando. Alguém sabe o que é isso? Participou da hibernação de equipamento? Então isso acontece muito acaba a safra, né? Aí a safra só vai acontecer daqui a 3, 4 meses, as pessoas hibernam os equipamentos. Ou quando aquela fábrica não tem previsão de voltar a operar, né? Tá ruim os negócios, né? Hiberna para manter os equipamentos. Por quê? Porque tu quer manter o que tu tem. Então manutenção é manter o que se tem. Quero manter o que eu tenho. Olha que bonito, o caminhoneiro. É triste, né? Passei aí. Então eu quero manter o que eu tenho. Então você que tem coisas quer manter o que tu tem, não é verdade? É verdade. Então a gente quer manter o que a gente tem. Mas isso aí é uma coisa meio filosófica da manutenção, né? Isso que eu falei agora. Não sei se você vê assim, né?
Eu não, em falta de um termo melhor, eu usei esse. Agora, quando a gente está na fábrica, a gente entra na fábrica com uma profissão. E aí a gente enxerga tudo aquilo sob o prisma da nossa profissão, né? Então, se eu sou eletricista, eu tenho que cuidar lá da parte elétrica, se sou mecânico da parte mecânica, se sou gestor da parte gestão, tá? E a gente não pensa muito nessa questão de manter o que se tem, porque aquilo não é nosso. Não é verdade? Então eu vou dar mais alguns argumentos para a gente entender essa questão da cultura de segurança, de manutenção. A cultura de manutenção dentro da empresa, se ela é baixa, se ela é alta, né? Ela está diretamente ligada também à consequência da falha. A consequência da falha. Mas essa consequência, ela não é só uma questão de consequência de custo. Não. Não é só isso. Custo é absorvido. Não é só isso. É também a consequência social dessa falha. Aí muda a coisa. Então, isso é um argumento, tá? Vou dar mais aqui. Esse é o primeiro. Então é óbvio, agora vai ser óbvio, não sei se era antes, que a cultura de manutenção aeroespacial, a cultura de manutenção aeronáutica, né? Vamos pensar assim, da aviação civil, ele é muito maior que a cultura de manutenção do agronegócio. Por quê? Porque se quebrar uma esteira, quebrar um elevador, quebrar uma nória, né, que transporta carne, frango no abate, na desossa, né? Ou quebrar uma correia que está levando soja, ou quebrar uma coletadeira que está colhendo a soja, tá, vai ter um prejuízo financeiro, vai parar, beleza. Cara, se o avião quebrar alguma coisa no avião, o avião cair, as pessoas que estão lá vão morrer, véio. A consequência disso é infinitamente maior do que a consequência de parar um equipamento dentro de uma indústria de agronegócio, uma indústria agro, né? Não tem comparação. É óbvio que a cultura, a atenção vai ser muito superior. A cultura de manutenção dentro de uma usina nuclear vai ser muito maior do que uma cultura de manutenção dentro da fábrica de adubo. Que se parar a fábrica de adubo, a única coisa que vai acontecer é que tu não vai produzir adubo. Agora, se parar, dá-lhe um problema numa fábrica de uma usina nuclear, cara, catástrofe. Fukushima, é Fukushima, né? Usina de Fukushima, é Fukushima? Sei lá, é Fukushima. É aquela do... Agora vocês vão chorar, né? Eu não vou me lembrar, seria bom me lembrar. Mas aí eu me lembro, aquela na Rússia. Meu Deus, aquela usina que deu aquele pau, tem até uma série na Max. No Max, né? Sei lá. Daqui a pouco eu me lembro. Então, é catástrofe no mundo. É catástrofe. Cara, quebrar um equipamento ali, quebrou um moinho de bola, dane-se, quebrou. Afetou quem? A tua fábrica. Nem a tua fábrica, às vezes o teu setor, porque o ensaque tá bombando lá. Afetou aqui a moagem, afetou a fábrica de cimento também, mesma coisa. Afetou ali um setor da empresa. Usina Fukushima, a usina como é que é? Nuclear, afeta o país, cara. É o país. É diferente, entendeu? Então, muito da cultura de manutenção está ligada também à consequência da falha. Então, esse é o primeiro argumento, hein? O segundo argumento, né, que eu trago para vocês
para nós pensar e discutir aqui, porque pode ter mais, né? E aí vocês vão pensar aí com os botões de vocês, e daqui a pouquinho vão me mandar uma mensagem, né, na rede social. Não concordo contigo, tu tá viajando. Ou, eu acho que tem mais um argumento aí vocês vão pensando assim que a gente vai aprendendo, né? Vocês vão ficando mais inteligentes assim, nessa confusão, nessa conversa, nesse pensamento daí, daqui, esse debate, e a gente vai evoluindo. O outro argumento que eu tenho é que a cultura de manutenção ela é maior, e aí eu não diria só a cultura de manutenção, é a cultura de manutenção puxada pela cultura técnica. Ela é maior em empresas que têm máquinas complexas. Então, em empresas que têm máquinas complexas, a cultura técnica puxa para cima a cultura de manutenção. Então, tu tem máquina muito simples, né? Qualquer um da manutenção, não precisa de uma especialização muito grande, etc. Uma técnica muito baixa puxa a cultura de manutenção para baixo. Agora tu tem uma máquina complexa, que precisa de um nível de qualificação maior, que não é qualquer um que mexe, né? Que precisa treinar as pessoas, precisa de uma mão de obra mais qualificada. Aí essa necessidade técnica puxa a cultura de manutenção para cima. Então esse é o segundo argumento. Um argumento muito importante, né? De que a necessidade do conhecimento técnico, porque se não tiver, os equipamentos não rodam, né? Ou não produzem direito, ou não produzem. Isso puxa também a cultura de manutenção. Show? Um terceiro argumento é a questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Então, países subdesenvolvidos tratam a manutenção de forma medíocre em face a países desenvolvidos, né? Então, países desenvolvidos tratam a manutenção como manutenere, manter o que se tem, mas mais do que isso, países desenvolvidos, né, onde a gente tem, né, a gestão de ativos, né, esse interesse no que o ativo pode fazer pela empresa, o que a empresa pode fazer pelos ativos, essa pegada no sentido de eu extrair minério de ferro da terra, e esse minério de ferro eu fui lá e misturei com mais não sei outros metais e gerei um metal, e esse metal eu fui lá e usinei, olha a quantidade de trabalho, usinei esse metal e transformei numa caixa de redução, numa engrenagem, num rolamento, e montei isso e transformei num redutor, e isso está produzindo valor para a empresa. Tá gravando? Tá gravando. Isso está produzindo valor para a empresa, etc. E quanto mais tempo durar esse redutor, mais lucro ele devolve para a empresa em face ao seu investimento. Então, mais tu rentabiliza o capital, né? Se eu gastar 300 mil no redutor e ele trabalhar um ano, ele me devolve uma coisa. Se eu gastar 300 mil no redutor e ele me trabalhar 10 anos, ele está me devolvendo outra coisa, 10 vezes mais. Se ele trabalhar 20 anos, ele está devolvendo 20 vezes mais. Então eu rentabilizo o capital, mas mais do que isso, eu também tenho uma responsabilidade com o meio ambiente. Por quê? Porque se eu precisar de um redutor por ano, eu extrair bens materiais do world, do mundo, né, da terra, e sucateei e poluir à toa. Porque não fecha a cadeia, não é só a questão de eu extrair minério de ferro e outros materiais e ter energia fóssil, né? E mais carbono para gerar esse redutor e poluir o mundo. E o redutor que é para durar 30 anos durou 5 anos, meu amigo. E depois esse redutor ele vai para poluir o the world, vai poluir o mundo. Que tu não vai conseguir reciclar ele. Então tu tá acabando com o mundo, cara.
Tá entendendo? A responsabilidade sobre o meio ambiente é uma visão de países desenvolvidos. País subdesenvolvido, quanto mais subdesenvolvido, mais polui. Então veja como manutenere, manter o que você tem é uma coisa muito importante. Alongar a vida útil das coisas não só remunera mais o capital, dá mais retorno sobre o investimento, mas também é uma responsabilidade socioambiental. É uma responsabilidade socioambiental, né? É fazer mais com menos. Fazer mais com menos recurso do mundo. Claro, nós entramos aqui numa pegada meio violenta agora, né? Mas é o que você tem que entender isso. Porque às vezes o argumento é, não, produção, tá pegando, não sei o que lá. Não, cara, não é só isso, meu amigão. Não é só isso, não. Assim como o argumento para a segurança das pessoas, não é só esse aí de evitar acidente. Existem outros argumentos humanistas, além desse. Que acidente fica ruim para a imagem da empresa. Que imagem da empresa? Não é só isso não, cara. Não é só isso. Então, nesse sentido, que esse é o terceiro argumento que eu estou usando, né? Pegando emprestado, essa questão da gestão de ativos, é uma responsabilidade real como ser humano perante o mundo. Não tem nada a ver com ser ambientalista ou Greenpeace. Não estou falando isso, não tem nada a ver. Eu estou argumentando racionalmente para você entender que a ingerência e a má gestão de ativos, a má gestão da manutenção, a má gestão da operação, a má gestão do projeto, a má gestão da empresa afeta o mundo negativamente. Então, quando eu vou lá, aquele motor que se não teve manutenção preventiva, não teve nenhuma manutenção proativa ali, buscando evitar falhas, etc. O motor teve um uso inadequado, o motor durou 5 anos. Queimou o sucateou, vou ter que comprar outro. Não, mas para aí, cara. 5 anos. Esse troço era para durar 25. Essa expectativa de vida dele era essa. Como assim? 5 anos. Aí às vezes vem os caras pra mim assim, não, peraí. E aí eu entro numa coisa muito importante aqui que eu já vou pegar de ponta já, né? Fazer um cálculo Cauê, né? Cálculo. Não sei se é essa sigla certa. Não é Cauê. Não é Cauê. É cálculo. É LCC, mas na realidade é o cálculo do ciclo de vida útil do ativo. Né? Esse motor aqui não é economicamente mais viável. Talvez sim, talvez não. Porque se nós ficar olhando só para essa questão do econômico, claro que eu já estou dando uma delirada. Aí eu entrei. Agora, a partir de agora eu estou dando uma viajada. Então até tudo que eu falei para trás estava 100%. Agora eu estou conjecturando aqui. Vamos entrar, vamos lá. Não é só uma questão de dinheiro. Porque não é mais economicamente viável, porque por causa de não sei quantos mil e não sei o que lá. Então calma aí. O que mais esse ativo pode fazer pela empresa? Não, porque se eu trocar agora eu tenho um retorno daqui a 10 anos. Cara, calma aí. Daqui a pouquinho os caras vão destruir isso aí, com 5 tu não teve retorno nenhum. Calma. Será realmente? Será? Vale a pena fazer esse investimento? Será que vale a pena descontinuar esse ativo por um pretenso retorno daqui a 10 anos? Claro, a partir do momento que ele já está dando prejuízo, né? Já está tendo que comprar muita peça, bom, beleza. Mas sim, né? O custo de manutenção dele subiu demais. Obviamente comprar peça precisa de recurso extraído do mundo e, né? Tu está prejudicando o meio ambiente igual, né? Mas aí às vezes é só esse cálculo econômico aí, que não sei o que lá, que tu não sabe nem de onde saiu esse custo aí de manutenção, às vezes é mau uso, não vai mudar nada. Então tá, fechei esse parênteses aí.
Então, a cultura de manutenção, ela tá ligada a esses 3 pontos aí. Talvez existam mais, mas eu já tô me exauri aqui, né? Não sei se existe mais. Claro, existe também a cultura das pessoas, mas a cultura das pessoas ela pode também ser definida em linhas gerais pela cultura também do próprio país, etc, né? Porque as pessoas estão dentro do país, então tá, vamos lá. Então esses 3 aí argumentos que fazem da cultura ser da manutenção ser melhor ou pior. Então, os caras não estão nem aí, os caras não sei o quê. E aí eu vou mais uma aqui. Quando eu falei essa questão do país desenvolvido, subdesenvolvido, é que as pessoas, o cara não tá nem aí, não é pra manutenção da fábrica, ele não tá nem aí pra manutenção do próprio carro dele, cara. Ele não tá nem aí pra manutenção do próprio veículo dele, que anda a família dele. Ele não faz manutenção preventiva nem no carro dele. Eu não tô falando de mecânico, eu tô falando de gerente, de diretor, de supervisor, de coordenador. Então o cara, ele realmente não acredita em manutenção preventiva. Porque uma coisa é eu falar que eu acredito nisso, né, pra parecer bonitinho, muito legal. Outra coisa é eu fazer, né? Porque se tu não faz nem no teu carro, tu vai fazer na empresa? Bom, óbvio que não. Porque tu não entendeu o motivo. Tu não entendeu o motivo. Tu não entendeu. É que nem uma vez o cara falou assim, uma aula de biologia. Aí deu a aula de biologia lá e a aula falou para as crianças de bicho de pé. Como é que pega bicho de pé e etc, não sei o que. Aí a criança chega em casa e vai andar de pé descalço lá, perto de galinheiro, perto de negócio assim. Ela não entendeu nada da aula, cara. Porque ela não conseguiu transportar o que ela aprendeu para a vida real dela. Porque é assim que se pega bicho de pé, estão andando de pé descalço em local que tem algumas contaminações, etc. Então, o cara que aprendeu sobre TPM, não sei o que, Lean, às vezes eu fico pensando que Lean, cara, o cara não entendeu o básico. Que Lean. Então tu não entendeu, cara. Então, o cara entende na palavra, mas não entende na realidade concreta. Ele entende o motivo verbal, mas ele não entende o motivo real de fazer aquilo. Então, no Brasil, é uma luta constante para as pessoas entenderem o básico. O básico. O básico. Não é uma coisa assim, não, para aí, vem cá, vamos trazer um troço fora do Word agora, né? Indústria 20.0. Não, meu amigo, não. Não adianta indústria 4.0 para quem tem pensamento reativo. Ele vai transformar a indústria 4.0 em reação. Ele vai transformar a indústria 4.0 em reação. Ela vai fazer aquilo como ferramenta da reatividade dele. Então nós temos um problema cultural, né? Eu quero dizer o nosso grande Allan Kardec da manutenção. Nós não temos que implantar uma mudança de cultura, nós temos que implantar uma cultura de mudanças. Essa é boa, né? Mas realmente é mudança cultural constante, porque senão não tem como. Porque toda melhoria quer mudar o estado atual, né? Então vai fazer melhoria sem mudar nada. Então a cultura de mudança é necessária, mas uma mudança de cultura também é extremamente necessária, porque, meu amigo, minha amiga, falta o básico, falta o basicão aquele. Quanto tempo já tem de gravação? 24 minutos. Então, eu queria dizer que... Não, calma. Isso, lunático. Olha que loucura. Eu queria dizer que os problemas culturais que nós temos estão explicados por esses 3 argumentos. Podem haver mais, né?
Mas hoje eu consegui pensar assim, de pronto, foi esse. Então, o primeiro é a consequência da falha. O segundo é o grau de especialidade, de técnica para mexer nos equipamentos. O terceiro é a cultura, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, que eu usei o argumento da gestão de ativos. Então é complexo, é complicado, mas isso serve para vocês entender que a mudança depende de você. Você é o agente da mudança. Você tem que ser o agente da mudança. Então, nós vamos fazer o seguinte. A partir de amanhã, a partir de hoje, depois do escutou isso aqui, você vai formar um compromisso comigo. Então, a partir de hoje, tu tem um compromisso com o Bruno Machado. Tu nunca viu na tua vida, tu não me conhece, mas tu me conhece através do que tu tá escutando aqui, então tu já me conhece. Mas tu não me conhece muito, né? Mas tu me conhece. Então tu vai fazer um compromisso comigo. Aí tu fala o teu nome assim. A partir de hoje, fala teu nome. Então eu vou dizer o que tu tem que fazer. Talvez assim. Bruno Machado, a partir de hoje, terei um compromisso com a mudança cultural dentro da manutenção. Bruno Machado, a partir de hoje, tenho um compromisso profissional de vida com a mudança cultural dentro da manutenção dentro do nosso país. É isso. Então fala aí. Fala o teu nome. Tenho, a partir de hoje, um compromisso com o Clube da Manutenção, com o Bruno, com a mudança cultural da manutenção no Brasil. Isso é do Brasil, isso está no Brasil. Entendeu? Posso contar contigo? Será que sim? Então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ser agente da mudança. Não vamos aceitar. Vamos se posicionar, vamos ensinar, vamos discutir, vamos mostrar, vamos argumentar. Vamos fazer a mudança da manutenção no país. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se gostaram, compartilhem com seus amigos da manutenção. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.